Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 23 a seguir. Deixa meu vídeo no ponto, ok? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos os que dormem. Repete comigo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela leitura dessa palavra. Pai, eu peço a bênção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus, usa-me nessa manhã, Pai. Toma-me com poder e autoridade. Que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Senhor. Que não seja a minha força, mas que seja a força do Senhor, o poder do Senhor. Pai, nós invocamos agora o poder que emana do céu, que transforma as vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a assistir um filme que vai ser a introdução dessa mensagem de hoje. Pode soltar, Paulo. Vocês confirmam a emergência? Velocidade excedida. Velocidade excedida. Altitude. Bom, eu espero que essa experiência não tenha feito ninguém desistir de voar. Estatisticamente falando, ainda é o jeito mais seguro de viajar. Obrigado! Vê alguma coisa familiar?
coisa familiar? Kryptonita. Faster than a speeding bullet. Bending steel with his bare hands. Superman. Olha, What if we are more like Super-Homem exagerou aí, não exagerou? Um avião. Sabe, quando nós falamos da igreja, o que vem à mente das pessoas é não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não é isso que as pessoas têm imagem lá fora? Sou crente, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas você já parou para pensar se dentro de cada um de nós houver um super-homem? Você já parou para pensar nisso? As pessoas olhando para você, as pessoas veem em você uma pessoa normal. Mas dentro de cada um de nós existe um super-homem escondido. Uhul! Você já parou para pensar nisso? Jesus disse: se pegarem serpentes, não lhes fará mal algum. Se beberem coisas mortíferas, expulsarão demônios. Pedro andou sobre as águas com Jesus, ressuscitavam mortos. Eis que eu vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões, disse o Senhor. Há paralelos impressionantes, irmãos, entre você e o super-homem. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas quando você começa a analisar a história do super-homem e a sua vida de fé, existem semelhanças. Por exemplo, pastor, o super-homem não era deste mundo. Eu te pergunto, você é deste mundo? Não. O super-homem, ele tinha poder sobrenatural. Atos 1:8 diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem o poder de Deus sobre você. O super-homem lutava contra o mal. Você também luta contra o mal. O super-homem libertava os oprimidos. Se você realmente vive aquilo que a Bíblia diz, você sabe que o seu dia a dia é libertar os oprimidos. O super-homem, ele olhava para o sol, e a luz do sol o fortalecia. Nós olhamos para o sol da justiça, e o sol da justiça nos fortalece. O super-homem tinha um caráter inabalável. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, ele também tem um caráter inabalável. Mas o interessante é que havia uma substância que destruía o super-homem. O interessante é que, ao ler sobre o super-homem e assistir, havia uma kryptonita, algo originário do país, ou do planeta, desculpa, do super-homem. E o servo de Deus, e a serva de Deus, e o homem de Deus, ele também tem uma kryptonita, que mina as forças dele.
que enfraquece ele e que acaba com o poder sobrenatural dele. Você sabe que criptonita é essa que eu me refiro? Pecado. Quando nós paramos para analisar a Bíblia Sagrada, e você vai ver o Antigo Testamento, você vai ver que as pessoas do Antigo Testamento, muitas gerações ali, elas floresceram, mas elas floresceram de uma forma espantosa, forte social, forte militarmente falando, forte economicamente falando. Eles possuíam recursos em abundância, alimentos, riquezas. Quando Israel sofria ataques militares, eles não eram derrotados, pelo contrário, eles saíam por cima. Interessante que tem um texto em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Olha só, a Bíblia está dizendo que durante o tempo de Salomão, cada homem vivia debaixo da sua videira e da sua figueira, e viveram um tempo de segurança. Sabe o que quer dizer isso? Que havia abundância entre eles, que havia prosperidade entre eles. Quando Israel saiu do Egito, quando eles caminharam no deserto, há um salmo que diz que dentre eles não havia um só enfermo. O poder de Deus estava ali. Não faltava nada. As crianças cresciam, os sapatos cresciam nos pés. As roupas cresciam no corpo. Eles tinham fome, Deus mandava maná, Deus mandava codorna. Eles tinham sede, Deus fazia sair água da rocha. Super-homens, super-mulheres. As nações ao entorno de Israel, elas ficavam maravilhadas com a qualidade de vida da qual eles desfrutavam. Eu quero te lembrar uma coisa: eles não viviam ainda no Novo Testamento, na Nova Aliança. Eles viviam sobre a Antiga Aliança. E com Jesus no Novo Testamento, com Jesus, comunidades inteiras eram transformadas. Eles nunca tinham falta do que era necessário para suprir as suas necessidades. Não tinham. Quando a equipe sofria um ataque, um estrago, aparentemente, na verdade aquilo se transformava em bênção na vida deles, e eles saíam por cima. Jesus andou sobre as águas, transformou 5 pães para uma multidão de 5.000 homens. Pedro, Jesus disse: Pedro, vai e pesca um peixe. Quando você pegar aquele peixe, abre a boca dele e tira lá de dentro o quê? Uma moeda, e paga por mim e por nós aqui. Pedro foi lá e lançou o anzol, pegou um peixe, abriu a boca do peixe, tinha dinheiro na boca do peixe, está escrito na Bíblia. Havia um poder imenso sobre a vida daqueles homens. E Jesus ainda disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês estão espantados com o que eu estou fazendo? Obras ainda maiores vocês farão. Já na igreja primitiva, depois de Jesus, a Bíblia diz que não havia necessitado entre eles. Eles eram tão diferentes, mas tão diferentes, que vez ou outra, eles tinham que convencer as autoridades, preste atenção nisso, eles tinham que convencer as autoridades que eles não eram deuses. Não, nós não somos deuses, por favor, nós não somos deuses. Eles brilhavam como uma forte luz no meio de uma geração perdida. A igreja não tinha necessitado. Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos. Pegavam os lenços de Paulo e levavam, e os doentes eram sarados. A igreja se reunia para orar. Paulo e Silas presos, as grades da prisão se abriram.
Pedro e João, as grades da prisão se abriram. A igreja reuniu para orar. Deu terremoto no lugar onde eles estavam. Poder da oração daquele povo. E aí vem uma pergunta. Uma pergunta a ser evitada. E qual é a pergunta que nós temos evitado? Qual é a pergunta? E nós? Como somos hoje? E a igreja de hoje? E o cristão de hoje? Será que podemos comparar a igreja de hoje com aquela igreja da Bíblia, daquela época? Será que os nossos casamentos são tão fortes, que as pessoas lá de fora falam assim, não, eu tenho que ir para aquela igreja, porque ali não tem divórcio. Eu nunca vi falar. O casamento daquele povo, eles se amam tanto. Eu fico vendo como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido. Eu preciso mudar de vida. Eu tenho que largar isso aqui. Sabe, ninguém pregou o evangelho para mim, mas eu vi o testemunho daquele casal. Eu tenho que mudar de igreja. É assim que funciona? Sim ou não? Não, olha só como é a criação de filhos. Os filhos daquele povo daquela igreja. Meu Deus, eu tenho que ir para lá, porque eu tenho que aprender a criar filho com eles. Olha o caráter daquele povo nos negócios deles. Como que eles lidam com o negócio, a lisura, a clareza, a transparência. Não mentem, não enganam. Eu tenho que ir para lá. Você veio para cá por quê? Alguém pregou para você? Não, ninguém pregou para mim, não. Eu ficava olhando vocês. E a vida de vocês era a pregação para mim. Será que é isso que nós temos experimentado? Será que de fato a igreja é uma inspiração para o mundo? Será que de fato nós somos luz? Será que de fato nós temos feito a diferença? Eu gostaria que você pensasse nisso por um momento. Será que a nossa vida brilha tão forte, quando nós estamos no meio das trevas lá fora? A Bíblia nos responde isso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, a Bíblia nos responde isso. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois ele diz, por causa disto, há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos os que já dormem. Interessante que, olha só o que esse texto está dizendo. Olha só. 3 coisas aqui me chamam a atenção. Fracos, doentes e morte espiritual e morte física também. Por quê? Por que isso tem acontecido? Por uma coisa. Sabe qual é essa coisa? Essa coisa a qual eu me refiro se chama criptonita. Criptonita. Essa é isso que tem tirado o poder da igreja. É isso que tem tirado o seu poder, o meu poder, o poder da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Criptonita. Criptonita. A substância a qual o super-homem não podia tocar nela. A substância que era perigoso para ele, que removia a força dele, que deixava ele fraco, que deixava ele doente, se chamava criptonita. O super-homem é uma ficção. Ele não existe. A criptonita do super-homem também não existe. Mas a criptonita espiritual, essa existe. Essa existe. Essa existe. E se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos ter os mesmos efeitos. Porque o que Paulo diz aos coríntios é o que acontecia com o super-homem quando ele tocava na criptonita. Fraqueza, doença
e morte. É isso que Paulo está dizendo. Ele perdia suas forças. Na verdade, quando o Super-Homem tocava na Kryptonita, se você já assistiu o filme do Super-Homem, ele ficava mais fraco do que as pessoas normais. É justamente isso. Quando eu e você tocamos na Kryptonita espiritual, nós ficamos mais fracos do que as pessoas que estão lá no mundo. Nós ficamos mais abatidos do que as pessoas que estão lá fora. Eu chamo a atenção da igreja para isso hoje. Paulo estava identificando a Kryptonita da igreja. Ela retira o poder sobrenatural. Ela nos enfraquece. Ela nos adoece. E ela nos mata. O rei Davi, quando ele pecou, acho que a pilha aqui está fraca, hein? Vamos lá. O que ele disse? O meu pecado, o quê? Esgotou a minha força. E eu estou sendo consumido por dentro. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo se definhava de tanto gemer. Pois de dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Ele foi ficando fraco. Sabe o que eu mais ouço? Pastor, eu não tenho força. Já escutou isso dentro da igreja? Pastor, eu não tenho força para orar. Irmão, você precisa orar. Pastor, eu não tenho força. Eu não tenho força para jejuar. Eu não tenho força para ir no culto. Pastor, eu não tenho força mais. Sabe por que você não tem força? Porque você não quer largar a Kryptonita. Larga a Kryptonita. E você vai ver o poder de Deus te levantar. É o que eu mais escuto. Eu vou largar a célula. Estou tão desanimado. Eu não aguento mais mexer com célula. Eu ando tão desanimado. Eu não vou ser obreiro da igreja mais. Eu estou tão desanimado. Eu estou tão desanimado com isso. Eu estou tão desanimado com aquilo. Sabe, quando a gente olha essa linguagem, essa comunicação superficial, a estrutura dela está dizendo o seguinte: olha, está todo mundo com problema e eu estou certo. Enquanto que, na verdade, o problema está dentro de você. O problema está com você. O Super-Homem, quando ele tocava na Kryptonita, a força dele acabava, o ânimo dele acabava, ele tinha uma tontura, a visão dele embaçando. Ele já não sabia discernir mais as coisas. Eu te digo, remova a Kryptonita, meu irmão. Remova. Se o pecado não for confrontado, ele pode fazer com que o crente venha perder as suas forças, como a Kryptonita fazia com o Super-Homem. Paulo está exortando a igreja de Corinto. Paulo está dizendo: cuidado, porque a Kryptonita está no meio de vocês. A nossa Kryptonita é o pecado. E o nosso pecado, não é problema para Deus. Deus não tem problema com o seu pecado. Entenda isso. Como assim, pastor? Vou te dar uma ilustração. Há um tempo atrás eu comprei um celular. Eu estava com esse celular pescando. Fui pescar. E por infelicidade, o meu celular caiu na água. Eu fui lá rapidamente, peguei o celular, tentei tirar a bateria, colocar ele no sol para secar, tentei enxugá-lo. Mas sabe o que aconteceu com o meu celular? Estragou. Por quê? Porque quem fez, quem projetou, quem construiu, quem idealizou aquele celular, não fez para tocar em água. Ele não foi projetado para tocar em água. Se ele tocasse em água, se a água tocasse nele, ele queimaria. Quando eu fui feito por Deus, quando você foi feito por Deus, Deus te fez com inúmeras qualidades. Mas Deus não te projetou para pecado morar dentro de você. Se o pecado entrar, ele vai te estragar. Como estragou a água, estragou o meu celular.
Quem está entendendo, diga amém. Por isso eu digo, Deus não tem problema com o seu pecado. Você peca, Deus continua sendo o mesmo. Você peca, Deus não muda. Mas eu pergunto, e você? Você muda? Deus continua sendo poderoso do mesmo jeito, com o seu ou sem o seu pecado. O seu pecado prejudica a você. O seu pecado destrói a você. Mas quando eu digo que o seu pecado destrói a você, eu não estou querendo dizer, baseado na palavra de Paulo, que há muitos de vocês que estão enfermos, fracos e doentes, que se você está doente, é por causa do seu pecado. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Porque se eu falar sobre isso, eu estou errando. Porque um homem nasceu cego. João 9. E eles chegaram para Jesus e perguntaram o quê? Quem pecou para que este nascesse assim? E Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Quando Jó estava doente, quando Jó estava perdendo tudo, o que os amigos de Jó falaram com ele? Você lembra? É o seu pecado. Está vendo o que você está passando? É pelo seu pecado. E não era o pecado de Jó. Eu não quero dizer que toda doença provém do pecado. Sim, toda doença provém do pecado. Sim, isso é uma verdade. Mas não do seu pecado, do meu pecado. A doença entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram. Os problemas, não é só as doenças. Os problemas que nós temos de ordem financeira, os problemas que nós temos de ordem de relacionamento, os problemas que nós temos no mundo, não quer dizer que é o pecado que você cometeu. Não é. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Isso João, Deus inspirou João para falar isso. Agora no Evangelho de João, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O pecado está aí. Caim, ou melhor, Abel morreu. E eu te pergunto, Abel morreu porque ele pecou? Quem pecou? Caim. Agora o que Paulo está ensinando para nós aqui nesse texto? O quê? Examine-se o homem a si mesmo, para discernir o corpo de Cristo. Quando você começa a ler o contexto de Coríntios 11, você vai ver lá atrás que Paulo manda excluir um homem da igreja, porque esse homem estava tendo relação sexual com a madrasta dele. E Paulo mandou excluí-lo. Por que Paulo mandou excluí-lo? Porque Paulo sabia que tal situação ia acabar com a vida dele, ele precisava ser disciplinado para que a criptonita fosse retirada dele e retirada do meio do povo de Deus. E você vai acompanhando a história. E aí quando chega lá em Coríntios 10, Paulo começa a falar de uma ceia, e ele começa a falar do corpo. Coríntios 11, ele já entra falando da ceia na igreja. E Coríntios 12, Paulo começa a falar sobre o corpo. Paulo compara a igreja como um corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. É possível que você seja o dedo. É possível que você seja a orelha. É possível que você seja o joelho. É possível que você seja o cotovelo. O nariz. A unha. Eu não sei qual parte do corpo você é. Mas você é parte do corpo de Cristo. Agora, eu te pergunto. Se eu, por acaso, esbarrar ali na rua e chutar uma pedra e minha unha arrancar, meu problema vai ser só com a unha ou meu corpo todo vai doer? O corpo todo vai sentir dor? Aquilo que aconteceu na unha do dedo vai incomodar o cotovelo? Vai incomodar o ombro? É claro que sim. Não, eu estou com um problema no estômago. O seu problema no estômago prejudica todo o seu corpo. Se você tem uma dor no ouvido, aquela dor no ouvido incomoda todo o seu corpo. Não tem jeito de você tirar o ouvido e falar assim, eu vou deixar meu ouvido aqui, e meu ouvido está doendo demais, hoje eu vou lá no lugar tal, vou deixar ele aqui. Não, vou tirar meu dedo porque está doendo demais, vou deixar ele aqui. Não tem jeito. O que eu quero dizer, o que Paulo está querendo nos ensinar aqui, é que nós somos um corpo. Paulo está querendo dizer o seguinte, há muitos fracos, doentes e muitos que já morreram, porque não discerniram o corpo do Senhor.
Não é o pecado do Zé que vai matar o Zé, mas o pecado do Zé pode matar o João, porque é um corpo. Se transforma aqui numa metástase. Deixa eu ser mais direto. Davi adulterou. Davi adulterou. Os filhos dele pagaram o preço, sim ou não? A família pagou o preço? A nação pagou o preço? Pessoas morreram por causa do adultério de um homem. É muito sério. Quando você adultera, você leva a criptonita para dentro da sua casa. E os seus filhos pagam o preço. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração. A gente esquece, a gente pensa, não, agora eu sou crente, a maldição acabou dos meus pais. O problema não é a maldição dos seus pais, o problema é a maldição que você está criando. Porque tem muita gente com a Bíblia na mão, brincando de ser crente. Só que a notícia que eu tenho para te dar é que o diabo não brinca de ser diabo. E a criptonita tira a sua força, acaba com você, destrói você, e não é só você, os que estão ao seu redor. Vocês não têm noção, irmãos. Quantas vezes, momentos difíceis da igreja, gente, a coisa não rompe, o que está acontecendo? Aí eu falava com os pastores, vamos entrar em oração aqui, se arrepender e buscar o poder de Deus, e pedir perdão, porque provavelmente está acontecendo alguma coisa que a gente não saiba. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Josué capítulo 7. Quando Israel sai do Egito, atravessa o deserto. Lembra da mensagem do domingo retrasado, o passado? A mensagem que eu preguei sobre os espias. E eles vão espiar a terra. E quando eles voltam, eles dizem, olha, lá tem gigantes, a terra é muito perigosa, nós vimos gigantes. Provavelmente eles devem ter visto as muralhas de Jericó. E eles voltaram falando, não tem jeito, é difícil. E o povo pereceu porque acreditou neles, 40 anos ali. Posteriormente, aquele povo agora entra em Canaã. E quando eles entram, para entrar, primeira coisa, o Jordão estava transbordando, enchente. Deus dá um comando para Josué. Josué então manda os sacerdotes irem à frente e as águas do Jordão param de um lado. Imagina uma enchente parando, formando uma barreira e o povo passando. E agora eles estão diante de Jericó. E Josué então começa a orar, Deus, o que eu vou fazer? E Deus dá uma instrução para Josué. E a instrução que Deus deu para Josué, Deus falou com ele, olha Josué, é o seguinte, vou te falar uma coisa, você vai rodear essa terra com o seu povo. Você vai rodear. Olha, me ajuda aí, porque isso aqui não está funcionando não. Você vai rodear as muralhas. Você vai rodear Jericó. As muralhas vão cair. Mas quando as muralhas caírem, deixa eu te dizer uma coisa. Fique longe das coisas consagradas. Não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. E assim eles entraram. As muralhas caíram. Deus entregou Jericó na mão deles. Jericó era uma mega cidade. A cidade tinha as muralhas enormes. Havia ruas sobre as muralhas, para você ter noção. Eles venceram. Sabe quantos homens morreram naquela batalha? Nenhum morreu, nenhum caiu. Eles saíram dali. E agora eles tinham uma cidade chamada Ai. Era uma cidadezinha pequenina, tão pequenina, sabe? Era um arraial, uma vila, se comparada com Jericó. E aí, eles foram ali para lutar. A vitória era certa. Não tinha como perder. Deus estava com eles. E Josué, capítulo 7, vai nos dizer, no versículo 4 e 5, pode passar para mim o próximo, irmão. Diz assim, assim subiram lá do povo, cerca de 3.000 homens,
os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36, havendo-os perseguido desde a porta de Sebarim. Bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Agora eles perderam. Eles perderam. Josué não entendeu. Deus, o que está acontecendo? Por que que nós perdemos a batalha? 36 homens morreram. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque Israel pecou. A Bíblia diz que Israel pecou. Mas na verdade, quem pecou foi um homem. Você lembra o nome dele? Acã. Acã. Que pegou, quando Deus falou, não pegue nada consagrado naquela cidade. Acã foi lá, pegou uma capa babilônica e uma cunha de ouro. A criptonita estava no meio deles. E agora os superpoderes de Deus, que eles possuíam, que rodeavam a muralha, as muralhas caíam, sem uma bomba, sem um nada, só com o grito deles as muralhas caíram. Agora, eles não têm mais poder, porque a criptonita estava no meio deles. 36 homens morreram. Lutaram contra Jericó? Nenhuma morte. Lutaram contra Ai? 36 homens morreram. E eles perderam a batalha. 36 homens mortos. 36 caixões. 36 funerais. 36 pais que não voltaram para suas casas. 36 esposas se tornaram viúvas. Dezenas de filhos não viram mais seu pai voltar para casa. Por quê? Porque os seus 36 pais pecaram? Sim ou não? Não. Por causa de um homem. Acã. Por causa de um homem. Acã. Qual é a capa babilônica que está dentro da sua casa? Qual é a cunha de ouro que está dentro da sua casa? O que você levou para lá que não deveria ter levado? O que está lá que está te enfraquecendo? O que está acontecendo? Por que você está sendo derrotado o tempo inteiro? Por quê? Acã pecou, Israel caiu. É por isso que a igreja tem que tratar com seriedade a iniquidade. É por isso que a igreja tem que chamar e falar, meu irmão, você está em adultério, você está fora da comunhão da igreja. Pastor, cadê o amor? É justamente isso que é o amor. Porque a Bíblia diz que o pai que ama, disciplina o filho. E o filho, que realmente é um filho de Deus, obedece à disciplina. Mas se não for, ele só passa para a igreja da esquina e continua fazendo a mesma coisa. E aí, sabe o que vai ser lá naquela igreja da esquina? O Jonas. Lembra da passagem do Jonas? Entrou num barco, os marinheiros não tinham nada a ver com aquilo, sofreram por causa que tinha um Jonas lá dentro. Mas aquele pastor também merece, porque também é um pescador de aquário. Não consegue ganhar alma, não põe a igreja para fazer casa de paz, para fazer evangelismo, não põe a igreja na rua para pregar, só sabe pregar para crente, vive visitando os crentes das igrejas dos outros. Então merece também. Duro é esse discurso. Mas minha mãe me falava que remédio bom é aquele que é ruim de beber. Eu sei que é uma mensagem difícil de engolir. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós não podemos tolerar a criptonita no nosso meio. Nós não podemos. Uma coisa é pecado, outra coisa é iniquidade. Uma coisa, meu irmão, é você pecar, você peca, você arrepende, o sangue de Jesus Cristo te purifica, aquela criptonita acaba. Mas quando você começa a viver na iniquidade, continuamente aquilo, aí a coisa começa a complicar na sua vida. E não é só na sua vida não, complica também
lá na sua casa. E não é só na sua casa não, complica também até lá no seu local de trabalho. Quantas vezes eu já conversei com pessoas aí, ô pastor, esse negócio aqui era complicado, mas foi só fulano sair, as coisas começaram a tomar outro rumo aqui no nosso emprego. Você já também cantou de escutar isso por aí afora? Mas por quê? Deus está nos chamando a atenção. Deus está alertando nessa manhã para nossas vidas. A bem da verdade, essa mensagem de hoje, ela não termina aqui. É uma série de mensagens que nós vamos estudar durante todo o mês de abril, todo domingo, em todas as nossas igrejas. A criptonita espiritual. Porque se nós de fato queremos uma transformação de vida, se nós de fato queremos ser e viver aquilo que Deus deu à igreja, o mesmo poder, nós precisamos identificar a criptonita que está na sua vida, a criptonita que está na minha vida. A pergunta é: o que tem roubado as suas forças? O que tem roubado suas forças? Qual tem sido a sua criptonita? Você sabe. Eu não posso te julgar. Porque a própria Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Eu não posso te julgar. Porque às vezes eu te vi pecando ali fora. Mas entre aquele te ver pecando ali fora e te ver agora, houve um processo que eu não vi. Foi o processo de se ajoelhar lá no seu quarto e falar: Senhor, me perdoa, eu errei, eu não devia ter feito. Que o teu sangue me purifique de toda iniquidade. Por isso eu não posso te julgar. Por isso você não pode julgar a mim. Eu não posso julgar ninguém. Mas nós somos julgados pelo Senhor. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se nessa manhã. Veja o que está de errado com você. Veja o que está de errado com a sua vida. Põe para fora essa criptonita. Ponha para fora. Joga isso fora. Não deixa isso consumir suas forças e te matar espiritualmente. Você está fraco, você está doente espiritualmente e você está morrendo. Espiritualmente falando, você está morrendo. Porque suas forças estão acabando. Você não tem força para mais nada. Você não lê Bíblia mais. Olha quem você é hoje e olha quem você era quando você converteu. O que aconteceu? Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Então o problema está em você. E você precisa consertar isso. Quando Jesus orava por alguém e aquela pessoa era curada, ele dava uma recomendação para aquela pessoa. Lembra? Vá e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Como eu disse, existem muitas coisas acontecendo e que não é culpa sua. Mas o pecado alastrou sobre o mundo. O pecado alastrou sobre o mundo. Você está justo, está puro, está com a vida correta, mas você sai ali fora e alguém por 10 reais, 5 reais, tira a sua vida. Não é o seu pecado, é o pecado dele. Você está dirigindo corretamente, mas vem um lá embriagado e vem uma colisão com o seu veículo e quebra suas pernas. Não foi o seu pecado, foi o pecado do outro. O que eu quero dizer é que se cada um fizer a sua parte, nós seremos indestrutíveis, invencíveis. Sabe, no meio militar, principalmente entre os mariners, nos Estados Unidos, eles são treinados na guerra, mas eles não são treinados em guardar as costas. Nenhum soldado que foi para aquela guerra do Iraque tinha a preocupação em guardar as suas costas. Sabe por quê? Porque quem guarda as suas costas
é o seu companheiro que está atrás. E quando isso acontece, nós nos tornamos um corpo. Um protege o outro. A Bíblia diz que o homem que não é puro, o homem que é pecador, e a mulher é santa, que busca a Deus, o que a Bíblia diz? Ele é santificado pela esposa. Isso quer dizer que, se o pecado de Acã contamina Israel, a santidade dos homens de Deus e a vida no altar dos homens de Deus também guarda o povo de Deus. Você está entendendo? Eu e você precisamos entender disso. O poder de Deus na sua vida vai abençoar a vida dos outros. O poder de Deus na sua vida vai abençoar a vida dos outros. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu a Deus. Ele disse: Senhor, o Senhor vai destruir, ainda que exista 50 justos naquela cidade? Deus disse: jamais, jamais, Abraão, jamais eu farei isso. Deus estava falando o que com Abraão? Que aqueles 50 justos, continuando as mensagens da ceia, são o sal da terra. Deus te chamou para ser sal da terra. E o sal, um dos poderes do sal é o de preservar para que não se perca. Por isso, meu irmão, minha irmã, num mundo tão corrupto, aonde nós hoje sofremos tanto pelo pecado de Brasília. Brasília peca e nós sofremos aqui na saúde pública, nós sofremos aqui na segurança, na educação. Mas por outro lado, o pecado começou em nós, porque todo poder emana do povo. O nosso pecado também colocou gente lá, porque a bem da verdade, aquele povo que está lá é o retrato da nação brasileira. É o retrato. É o retrato da corrupção de milhões, é o retrato da corrupção de centavos nossos. Não, pastor, eles receberam dinheiro e agora, porque eles receberam dinheiro, eles se corromperam. Mentira, irmão. Dinheiro não corrompe ninguém. Poder não corrompe ninguém. O que o dinheiro faz é potencializar aquilo que você já era. Você era corrupto com 5 centavos, agora você se tornou corrupto com 5 milhões. Está entendendo? Poder não corrompe. Dinheiro não corrompe. Dinheiro potencializa. Fulano começou a ganhar dinheiro, agora ele está numa mitideza. Mas como é que ele vai ser metido sem ter nada? A gente não via. A gente não via porque ele já era metido. Talvez ele não era metido que as pessoas viam. Porque o que ele administrava era isso. Agora é grande, então ele ficou metido grande. Dinheiro não corrompe. Poder não corrompe. Dinheiro e poder apenas potencializa o seu caráter. Aquilo que você é vai se tornar mais forte. Eu conheço homens que ficaram muito ricos. Eu estou falando de gente rica. Estou falando de gente rica. Eu conheci um homem, um lorde. Esse homem, ele foi criado num orfanato. E ele se tornou um lorde na Inglaterra. Esse homem hoje, ele tem inúmeras ONGs espalhadas pelo mundo. Cuidando, está direto naquela questão da Síria. Construindo abrigos. Agora o GKPN, uma rede qual a nossa igreja faz parte, está construindo uma cidade para abrigar os refugiados que saíram da Síria. Esse homem não tinha nada, agora ele tem. E porque ele tem, ele faz com o que tem. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Amém? Dinheiro não corrompe, dinheiro potencializa. Se você é corrupto sem dinheiro, com dinheiro você vai ser corrupto mais ainda. Eu quero te dizer o seguinte: eu e você precisamos entender, e eu já termino aqui, dizendo o seguinte: o que tem removido as suas forças? Qual é a sua criptonita? Vamos ficar em pé nesse momento.